O Assunção deu a letra aí que foi um atropelo, era para ter sido goleada. O Abel Ferreira foi nessa mesma linha quando ele falou na entrevista. Acompanha aí, ó. E quando perdemos com o Corinthians aprendemos e foi isso que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só... O resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. O amasso foi porque o Palmeiras jogou muito ou porque o Corinthians foi um covardão? Só um time entrou para um clássico. Só um time entrou para um jogo da importância de Palmeiras e Corinthians. E o time que entrou para o jogo foi o Palmeiras, por isso venceu. O Corinthians já começou perdendo naquela saída de bola do Memphis. O time estava totalmente apático, apagado dentro de campo. Não entendeu o que era um jogo entre Palmeiras e Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro, por mais que seja um jogo de pontos corridos, vai muito além de 3 pontos, uma partida entre essas duas equipes, para mim o maior clássico do futebol brasileiro. E o Palmeiras, cara, soube jogar contra esse time do Corinthians apagado dentro de campo. É inadmissível você entrar para um clássico contra o Palmeiras da maneira como entrou o time do Corinthians. E isso tem que colocar na conta dos jogadores e também do Ramon Dias, que não soube fazer uma preleção correta, não soube incentivar seus jogadores. Cara, eu entendo um pouco de futebol, porque já estive em concentração, em vestiários, e assim, a preleção ajuda, pô. Se você faz uma preleção da hora, se você é um treinador, professor, pai, entendeu? Você faz uma preleção legal, você faz os jogadores se motivarem em campo. E não houve isso. E os jogadores também apáticos, sonolentos, tudo ruim contra o Palmeiras. Por que o Palmeiras não jogou, Yara? Por que o Corinthians não jogou, perdão, na sua opinião, Yara? Só um time jogou. Eu acho que esboçou as suas fragilidades nesse jogo em que o Palmeiras entrou muito preparado para a partida. Então foram, assim, 2 times em sintonias completamente diferentes. A gente lembra que no meio da semana pela Sul-Americana, o Corinthians tinha poupado e também devido aos desfalques, né, que o Ramon Dias tem. Então, uns foram mesmo por escolhas e outros por necessidade. Agora o Palmeiras acendeu realmente o alerta, que a gente tanto fala aqui, venceu no meio da semana na Libertadores e tinha tudo para ter uma semana perfeita ou completamente ruim. E foi um ponto positivo. Conseguiu vencer as 2 partidas, principalmente essa, que era mais, eu acho que cobrada pelo torcedor, pelo tudo que envolve, né, um clássico contra o Corinthians. O Palmeiras amassou o Corinthians e o Corinthians não conseguiu esboçar uma reação, já que no meio do primeiro tempo, a partida já estava liquidada. Então, achei uma belíssima partida do Palmeiras, o ataque funcionando muito bem, as peças ali cresceram nessa partida e foi muito importante. Então, assim, se você diz que o Palmeiras realmente foi diferente para essa partida, assim como o Corinthians esboçou ali os seus pontos fracos, principalmente no setor defensivo, que é uma coisa que o adversário lá na Sul-Americana também já tinha explorado e ele ainda não conseguiu arrumar. Fefon, a gente, quando lembra do Campeonato Paulista da decisão, a gente destaca muito a partida que o meio-campo do Corinthians fez, né? Com o Carrídio, com o Martínez. E segundo o Abel Ferreira, marcando o Carrídio, é meio time do Corinthians.